Bom, pessoal, agora daremos início à aula de subtração. O que é que significa subtração? Subtrair é retirar uma certa quantidade ou quantia de outro elemento ou de outro número. Por exemplo, se eu retiro 5 do número 50, sobram 45, tá certo? Então, subtração ou subtrair significa retirada, tá bom? Então, vamos aprender o passo a passo. Vamos lá. Bom, pessoal, o símbolo de subtração é esse menos aqui, ó, tá certo? E esse menos é o que significa retirada. Retirada. Tudo bem? Então, o símbolo de subtração significa retirada, tá certo? Então, vamos a um exemplo simples. Vou mudar a cor aqui, tá, pessoal? Olha só. Se eu tenho aqui 10 menos 6, tá? Vou colocar aqui exemplo, certo? 10 menos 6, sobra quanto? 4. Se eu tenho aqui 10 menos 5, vai sobrar quanto? 5, certo? E se eu tenho aqui 3 menos 3, 3 menos 3 como são iguais, se a gente tira a mesma quantidade de um número que já existe ali, se a gente retira tudo, não sobra nada. Ou seja, o resultado é zero. Professor, e se eu fizer assim? Se eu colocar aqui o 5 menos o 0, 5 menos 0 vai dar 5, certo? Porque a gente está subtraindo aqui com nada, tá certo? Então, se eu colocar aqui A menos 0 vai dar A, pessoal? Vai dar A também, tá certo? Porque se eu estou subtraindo com nada, com zero, vai sobrar o mesmo valor, tudo bem? Então, essa daqui é a subtração, tá bom? Se você não sabia, você acabou de aprender. Tudo bem, galera? Então, vamos estudar aqui as propriedades da subtração. Pessoal, na subtração, tanto na propriedade comutativa quanto na associativa, elas não existem, ou seja, não possuem nem propriedade comutativa, nem associativa. Vou colocar aqui, ó, não possui. Tá certo? Por que que não, professor? Vou explicar agora para vocês. Por exemplo, tá? Se eu tenho aqui 3 menos 2, certo? 3 menos 2, o resultado é 1, tá certo? Porque prevalece aqui o sinal do maior, tá bom? Então, mais 3 menos 2 vai sobrar mais 1. Sendo que, se eu colocar aqui 2, ou seja, mais 2 agora, menos 3, se eu inverter somente os elementos, galera, esse resultado aqui vai dar o valor de quem estiver com o número maior, ou seja, do 3 aqui, não é? Então, o resultado aqui, mais 2 menos 3, dá menos 1. Tudo bem? Então, isso significa dizer que na subtração, certo? Na subtração, quando a gente muda a ordem dos elementos, o resultado não é o mesmo. Tá certo? Então, só existe propriedade comutativa ou associativa na soma, tá certo? Por enquanto aqui, tá bom? Então, por exemplo, também, galera, se a gente vai falar aqui de associativa, né? Se a gente colocar aqui 3 parcelas ou 3 elementos, vou mudar a cor aqui, tá? Para diferenciar, colocar aqui exemplo 1 e aqui exemplo 2, tá certo? A gente vai falar aqui da propriedade associativa, a gente falou aqui da comutativa, não é? Mudando a ordem. Agora a gente vai falar aqui quando a gente tem 3 elementos. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 menos 3, certo? E o menos 1 fora, tá bom? Isso daqui vai dar quanto? 5 menos 3, certo? 5 menos 3 é 2. E o menos 1 que está fora, a gente vai fazer aqui 2 menos 1. O resultado vai dar 1, tá certo? Esse resultado aqui vai dar 1. Agora, se a gente inverter aqui, galera, ó, se eu colocar aqui 3 menos 1, se eu mudar os elementos aqui, e colocar aqui fora, mais 5, certo? Quanto é que vai dar isso daqui? Olha só, 3 menos 1, certo? 3 menos 1 é 2. 2 mais 5 vai ser igual a 7, tá certo? Ah, professor, vou mudar de novo a ordem aqui, vamos lá? Agora eu vou colocar 5 menos, e agora eu coloco aqui o 3 menos 1 dentro, certo? 3 menos 1, tá? Galera, quanto é que vai dar isso daqui, ó? 5 menos, repete, certo?
E a gente vai ter que fazer o jogo de sinal aqui dentro. Ó. Mais 3 menos 1 vai dar mais 2. Certo? Consequentemente, a gente vai ter que fazer o sinal aqui do de dentro com o que está fora, tá? Ó, então vai ficar 5 mais com menos dá menos 2. Resultado aqui vai dar 3. Tudo bem? Então, vocês podem perceber que na propriedade associativa, certo? Na propriedade associativa também não possui essa propriedade na subtração. Tudo bem, galera? Show, né? Massa demais. Então, se liga na dica. Quando você vai fazer esse tipo de subtração, sempre vai prevalecer o sinal do número maior. Tudo bem? E se existir parênteses, você vai ter que manter o parênteses e fazer o jogo de sinal do número que está dentro com o sinal que está lá fora esperando ele. Anote isso daí no seu caderno, tudo bem? E agora, galera, a gente vai entrar em multiplicação. Vamos lá.